Fala galera, chegando e colocando pressão. Hoje a gente está gravando um vídeo aqui, não num ambiente novo, já fiz um vídeo aqui para o canal, nessa que é uma parte, é um ambiente da minha loja. E aí hoje a gente está aproveitando o tempo aqui após o almoço para a gente poder fazer esse vídeo e conversar um pouco. Café sem doce, a gente tem aí aproximadamente 10 minutos de vídeo para poder trocar uma ideia. E hoje o vídeo não é sobre... Cara, para dizer a verdade, eu nunca falei sobre motivação. A minha ideia aqui não é te motivar. Motivar é uma coisa tão simples, é um negócio tão... Cara, sem noção. O motivar é como se tu pegasse um comprimido de cafeína, você pega lá o seu pré-treino e toma, pronto. Aí você tem um motivo para você treinar. E depois, quando termina essa vibe aí do pré-treino, te bate a depressão. Você dá um pico e depois tem a rebordose. Essa é uma motivação. E a minha ideia aqui não é te dar uma motivação. A ideia aqui é fazer com que você dê certo. Essa é a principal ideia. Tá com um tempo que eu treino, mas não uso nenhum suplemento. Antigamente eu confesso para você que eu era bem viciado em suplemento. Só treinava se tivesse um suplemento, um pré-treino, ou uma proteína, ou sei lá, o que quer que seja. Eu só treinava com isso aí. Depois parei de usar isso, não tem mais sentido para mim, não faz mais o meu perfil, eu não quero isso para mim, mas isso também não quer dizer que você também não precisa utilizar suplemento. A gente já está conversando aqui sobre outra coisa, mas eu já vou puxar a história para onde eu quero. Eu quero só dar um ponto final nessa história aqui do suplemento. O que acontece? Claro, se você for um atleta de alto rendimento e você precisar seguir um nutricionista, beleza, tá bom, vai em frente. Mas eu não tenho uma prova em vista, eu não sou um cara competidor, eu treino pela minha saúde, vou lá, libero a minha dopaminazinha, depois volto para casa, levo o meu dia, show de bola. Então, para mim, eu não quero mais conversa com suplementação. Depois eu tenho uns objetivos relacionados ao triatlo, enfim, e aí eu com certeza vou precisar aí colocar alguma coisa relacionada a suplemento para dentro. Feito esse arremate, a gente vai para o caminho onde eu quero conversar sobre agora, que se chama desafio. Eu falei agora há pouco tempo, na última aula que eu dei, inclusive eu vou dar outra aula hoje, e vou abordar o mesmo assunto que eu estou aqui conversando com vocês, sobre desafio. A gente é desafiado a todo momento você é desafiado. E outra coisa, se você não for desafiado, você desafia a si mesmo. Existem dois caminhos aqui, ou você desafia a si mesmo, ou você é desafiado por outras pessoas ou pela vida. Enfim, viver sem desafio não acontece, viver sem desafio não rola. Até então eu tinha uma mentalidade muito pobre. A mentalidade era pobre de querer fugir de problema. Ou seja, problema você vê como um desafio. Você está de frente de um desafio. Todas as vezes que você suplanta um desafio, toda vez que você supera um desafio, você está ficando mais forte. Você criou um novo caminho na sua cabeça, você aprendeu uma maneira nova de se sobressair de algo. Ou seja, você superou um desafio. E aí a minha mentalidade de pobre, a mentalidade desses meninos agora, que eu tinha mentalidade disso, era uma mentalidade de fugir de problema, mas na verdade você tem que criar problema. Só que entenda, os problemas que você cria são problemas que te colocam para frente. Não são problemas que te colocam para trás. Não são problemas que tira aquilo que tu tem. Na verdade, esses problemas que você vai criar são problemas que vão te acrescentar algo, vão te acrescentar mais experiência, vão te colocar em novos lugares. São problemas que vão fazer você mais forte, são problemas que vão fazer você ajudar outras pessoas. Esse é o tipo de problema que você deve se meter. E é por isso que eu tô aqui falando para você, porque se você der certo, outras pessoas também vão dar certo. É óbvio, a minha ideia aqui não é te motivar, a minha ideia aqui é fazer você dar certo. E por que eu quero que você dê certo? Porque se você der certo, outras pessoas também vão dar certo. Outras pessoas vão poder pegar uma instrução de você. Outras pessoas vão poder aprender aquilo que você está aprendendo agora. Porque você vai abrir a sua boca e você vai falar. Mas para isso, para chegar lá atrás, você tem que se desafiar. Você tem que viver um desafio, você tem que criar um desafio, você tem que caçar um desafio novo. A gente precisa a todo momento estar caçando um desafio novo. E é interessante
que todo desafio vem também com aquela vontade de desistir. É impressionante a vontade que a gente tem. Na verdade, eu vou me tirar desse negócio. A vontade que vocês têm de desistir. Existe uma vontade enorme de desistir. A gente volta lá atrás, desde quando você começou a caminhar. Já pensou se você tivesse desistido na segunda ou na terceira queda? Vou mais dar conta disso aqui não. Não quero mais saber disso pra minha vida. Até hoje estava sem andar. Até hoje não sabia botar um pé na frente, outro atrás e fazer uma descompensação para poder dar um passo. Você não sabia. Já pensou se você não tivesse levado 1000 quedas? Tem estudos que falam que crianças levam até 1000 quedas. É uma média de 1000 quedas, quiçá até mais, para poder aprender a caminhar. Já pensou se você tivesse desistido na queda 500? Você ia saber andar ou até hoje estava engatinhando? Existe um processo de fala que é chamado lalação. A lalação é um processo onde você aprende a falar, onde a criança começa a esboçar, mamã, papá, começa a conversar sobre formas de se comunicar. E aí, parte do princípio da comunicação é pela lalação. Lalação é o ato de falar. Você vai falar, mamãe, papai, vovó, enfim. Começa com essas duas palavras. E geralmente as palavras que as crianças mais falam, salvo engano, é com M ou com P. Por isso que geralmente as crianças falam papai mais cedo. É papá. Esse som, ele é papá, é mais fácil de ser pronunciado. Enfim. E aí, esse processo de lalação é um desafio. Quando a gente vai aprender uma língua nova, a gente está vivendo um desafio. Vai aprender um inglês, aí você tem que remeter aquilo lá do passado, no processo de lalação, aprender uma nova língua. Já imaginou você desistisse de aprender a falar? Não, cara, é muito difícil, o português é complicado, tem muita frase, tem umas palavras mais complexas, tem umas coisas que tem outro sentido. Já pensou, você não estava falando. Você não tinha a comunicação. E aí hoje você vai aprender o inglês, você vai desistir no meio do caminho. Por quê? Porque você não quer se colocar no desafio, você não quer progredir, você tem preguiça, enfim, aí vai colocando aí várias possibilidades do porquê que você não aprende. Então, hoje a palavra que a gente fala é sobre desafio. Viva desafios e não desista dos seus desafios. Porque hoje, para você estar caminhando, para você estar falando, foi lá atrás que você não desistiu. Hoje, para você fazer tudo que faz, ou fazer as coisas que você faz bem feito, você chegou a um nível de aprender e não desistir. Então, aqui eu já vou desfechando, para também a gente não ficar com um vídeo muito longo. A gente tem que colocar na cabeça esse processo de não desistir. E onde é que a gente se ancora? Onde a gente se ampara nesse processo de não desistir? No livro dos livros. Lá tem repletas histórias, lá é repleto de histórias de não desistência. Você pega um camarada chamado Moisés, que não desistiu. Você pega um camarada chamado Davi, que não desistiu. Olha só, você pega um camarada chamado Daniel, que nunca desistiu. Olha, não, e aqui eu estou elencando só alguns, fora outros tantos lá que tem, que não desistiram, eles não desistiram. E aí hoje eu chamo aqui a sua atenção para você não desistir. Sei lá do que você está passando, por qualquer que seja a dificuldade. Se você está